Olá pessoal, essa é uma aula de filosofia para o terceiro ano do ensino médio. Por que filosofia, né? É uma questão, parece bem básica, mas eu vou mostrar o que seria essa filosofia, né? A habilidade da aula é estabelecer uma distinção entre o filosofar espontâneo, próprio do senso comum, e o filosofar propriamente dito, típico dos filósofos e especialistas. Identificar a presença da filosofia no cotidiano. É possível filosofar sem ser filósofo? Será? Vamos pensar nisso. Demerval Saviani, ele diz, é um intelectual brasileiro, ele diz que se toda reflexão é pensamento, nem todo pensamento é reflexão. Guardem essa frase que a gente vai falar mais dela, assim. E aí tem aqui, ó, uma frase minha que eu coloquei para ilustrar também, né? Marcar presença. Opinião sem reflexão não é ponto de vista, é ponto cego, né? A sua opinião, ela serve como um ponto de partida para uma reflexão, nunca como ponto final, não como fechamento de uma discussão. Ultimamente tem se utilizado em debates, mas é o que eu acho, é o que porque eu acho. E isso, Noel Rosa, sambista, não sei se alguém conhece, ele falava, tem uma música dele que começa, quem acha vive se perdendo. Então a gente precisa ter opinião, sim, opinião, mas como pontapé inicial de uma reflexão, né? Porque muitas vezes você vai ver que a opinião que a gente tem, ela não condiz com a realidade dos fatos. Uma reflexão filosófica. Então, é possível ser filósofo, filosofar sem ser filósofo, sem ter feito filosofia? É sim. Gramsci vai falar isso, e a gente vai mostrar alguns exemplos aí para frente, só que tem algumas características que não são do pensamento do senso comum, não é dos pensamentos mais rasos, que ela tem que ser radical, ela tem que analisar o problema na sua profundidade, né? Ela tem que ser rigorosa, tem que ter coerência. Eu brinco que é como um roteiro de um filme, né? Você chega lá no final, o seu personagem é comilão, né? Aí chega lá no final do filme, a bruxa alguém envenena a comida dele e ele não vai comer. Ele está desrespeitando, ele não tem uma coerência. Então o seu pensamento tem que ser assim, eu sou a favor da vida, mas eu acho que tem que matar. Então calma aí, né? Ela tem que ter uma coerência. E tem que ser de conjunto. As coisas têm que ser analisadas no contexto, no mundo. Não existe nada fora do mundo, né? Então você tem que ver as coisas, não pode ser isolado de forma abstrata dentro do meu umbigo. Não existe isso. Então tem que ver como é que funciona. Pra vocês terem ideia, uma aluna uma vez me falou, professor, eu sou a favor da pena de morte, eu quero fazer um trabalho sobre isso. Eu falei, ok, mas você vai pesquisar e vai fazer uma reflexão filosófica radical, rigorosa e de conjunto. Ela falou, nossa, o que é isso? Eu mostrei esses 3 itens para ela e ela foi fazer. E ela radicalmente a favor. Eu falei, não tem problema. Ela descobriu que não existe no mundo um estudo que mostre que a pena de morte reduz a violência. Em país nenhum do mundo. Pelo contrário, aumenta o que a gente chama de higienização, ou seja, mata muito pobre, né? E então não tem uma eficácia para a segurança. Ou seja, eu quero a pena de morte para aumentar a segurança na sociedade. Se ela não tem eficácia, ela não me serve, né? Então aí não é, mas eu quero, eu acho, porque tem que ser, eu não sei o que fazer mais com esses assassinos. Ok, você não sabe, mas tem especialistas que estudam, estão se descobrindo métodos, estão fazendo, né, processos vão evoluindo para tratar isso. Não é você que vai decidir também tudo do mundo. Então, Descartes ainda vai dizer que às vezes as pessoas fazem uma filosofia sem ser radical, é como querer derrubar uma árvore arrancando as folhas, né? Você tem que ir na raiz. Aí você derruba ela, cortar lá embaixo. Se você ficar arrancando as folhas, você não vai fazer nada a não ser de perder seu tempo. Por exemplo, aqui, ó, Gramsci vai falar dos filósofos e filósofos, entre aspas, ele fala que todos os homens são filósofos. Esse é o exemplo do Eduardo Marinho. Ele teve educação, estudo, uma família, fez um pouco de academia militar, eu acho que ele largou no meio, não tenho certeza. Mas ele de família rica, ele largou tudo para viver na rua. E aí, uns 10 anos atrás, uma pessoa descobriu ele na rua, ele vende artesanato, né, arte,
E aí a pessoa começou a conversar com ele sobre política e viu que ele tinha uma visão aprofundada, que fazia uma reflexão radical, sistemática, né, rigorosa e de conjunto, não isolado no que ele achava. Ele, embora ele estivesse assim, meio que isolado do mundo, lá vendendo os trabalhos dele na rua, ele não fazia sua reflexão fora da realidade. Ele ficou conhecido como filósofo das ruas. Então esse é o... Eu falo muito do personagem do Caipira, né? Tem um personagem aqui no Vale do Paraíba, que é aquele cara, ele sabe muito bem como viver, né? Ele reflete sobre a vida dele dentro daquela realidade ali. Não chega a ser uma filosofia, talvez, porque não vai abarcar questões universais, mas a vida dele é refletir sobre isso, de forma a trazer um benefício. Então é possível, sim, que outras pessoas sejam filósofos, não só quem faz academia. Okay? Só que tem um cuidado com os falsos filósofos e ideólogos. São pessoas que têm ideias. Eles têm ideias, defendem ela até a morte, com o que quiser, mas não tem uma reflexão rigorosa, radical e de conjunto. Né? Olavo de Carvalho, para quem não conhece, é o guru do presidente, é um ideólogo, ficou muito famoso, jornalista, escreveu em vários lugares, mas ele começou fazendo um mapa astral. Né? E briga muito, xinga muita gente na internet, e ele tem algumas ideias que são, eu vou apresentar uma aqui para mostrar um exemplo de como a gente pode cair em alguns assuntos que não condizem com uma reflexão filosófica. Por exemplo, o ministro das Relações Exteriores foi aluno dele nos cursos de filosofia do Olavo de Carvalho, né? Dizendo que o aquecimento global é uma trama marxista para evitar o avanço dos países capitalistas, né? E aí tem outros vídeos que dizem que o Olavo de Carvalho vai dizer também que é uma teoria dos países subdesenvolvidos para barrar o desenvolvimento, né, dos países desenvolvidos, que é aí aquele protocolo de Kyoto, tem outro Acordo de Paris, que então é como os países desenvolvidos já poluíram, eles têm grandes fábricas, né? Eles não vão poder mais, vão ter que fechar as fábricas para só o país subdesenvolvido ter fábrica e poder poluir. Olha só que pensamento pequeno, né? Aí ele vai dizer que o aquecimento global é porque as antenas de medição de aquecimento ficam em locais que hoje em dia tem muito asfalto. Sem saber ele que a maioria é feito no mar, né? Muito é o nível do mar e a temperatura dos oceanos, ou seja, a não ser que tiveram asfaltado o fundo dos oceanos, poderia dizer que tem cimento perto dos medidores. Mas aí então a gente vê que não é de conjunto, ela não está, essa reflexão do aquecimento global como trama marxista, ela não vai fundo, ela é uma ideia que ele teve, ele achou que fez sentido, mas ele não foi atrás dos fatos e de rever a opinião dele, né? Então não se diz muito. Por exemplo, esse aqui é um mapa, né, da ONU, da Organização Mundial de Saúde, sobre a questão da poluição. Lembra que ele falou que os países subdesenvolvidos que queriam agora construir fábricas e poluir e barrar os países desenvolvidos de poluir, porque eles já tinham feito fábricas demais. E olha aqui, olha os que têm menos poluição. Olha, o pobre dos Estados Unidos, né? Que ele está alegando que está sendo barrado pelos comunistas, por exemplo, lá da China. Onde é que está a China aqui na questão de poluição? Olha aqui as cores. Quanto mais escuro, mais poluído. Olha o Brasil aqui, né? Muitas das fábricas aqui, olha a Europa, né? Então, ou seja, não faz nem sentido. Ele nem deu um Google, né? Mapa global da emissão de carbono. Então, não é de conjunto, ela não está de acordo com a realidade, não é rigorosa, não tem rigor nenhum, né? Ele falou e alguém acreditou, pronto, porque ele falou bonito, provavelmente, e não é radical, não foi no fundo, né? Poxa, ele não sabe nem como é que é medido o aquecimento global. Não tem, ele está lutando ele está arrancando as folhas para derrubar a árvore. Então tomem cuidado, porque tem muita gente falando bonito, mas a gente tem que analisar os fatos. A filosofia ela se faz com base na realidade. Aqui, eu vou deixar essa apresentação, tem os vídeos, Eduardo Marinho, filósofo de rua, ele falando, né? Aí você vai ver que ele tem também o Eduardo, ex-facção central, Eduardo Tadeu, que estudou até a 5ª série, e tem um vídeo dele que ele descreve fascismo, é uma teoria política, e ele descreve com tanto, né, e ele fala, eu não sei o nome, mas é isso, é a questão do medo, culto à arma, culto ao líder, culto à violência, e ele descreve de uma forma, é uma aula,
né? Então eu considero, provavelmente ele está filosofando, ele está sabendo da realidade aí da periferia em São Paulo. E isso é muito possível, isso acontece. Aí tem também um vídeo sobre aquecimento global, quem é Olavo de Carvalho, né, que é o ideólogo que eu falei, e como as ideias aí podem ser perigosas, né, você negar, porque ele era um que negava essa pandemia do Covid. Nós no Brasil já passamos de 7 mil mortos. Então, como isso pode ser perigoso? O aquecimento global, ele vai falar essas coisas da teoria marxista, e ele só vai ser confrontado daqui a 30, 40 anos, que provavelmente talvez ele não esteja vivo. Mas o Covid foi até interessante, porque ele foi confrontado logo 2 semanas depois. Nos Estados Unidos, aí falando que ele mora lá, que não era nada, e de repente os Estados Unidos explode, né, com um monte de mortes, com todo o avanço tecnológico deles, muitas pessoas morrendo. Então, assim, algumas ideias que não vão ser confrontadas, eles lançam na internet e aí um monte de gente compra. Mas a do Covid, nada é tão ruim que não tem um lado bom, né? Então essa pandemia mostrou que não tinha coerência, não era radical e não era de conjunto, não estava atrelada à realidade essas análises dele. Agora uma atividade para vocês. Tem um texto aqui, qual a utilidade da filosofia? Quando a gente pensa em utilidade, é para que serve? É uma ferramenta, né? Eu tenho um martelo para bater prego, eu tenho um alicate para apertar as coisas, uma chave de fenda para apertar ou desparafusar as coisas. E a filosofia, ela serve para algo? Quando a gente fala utilidade, pense assim. Vocês vão ler esse texto, o que é útil também, né? O que é útil, a gente vê agora o comércio não essencial fechado, a gente começa a repensar até a nossa questão de consumo. Então você vai pensar aí com você mesmo. Qual é a utilidade da filosofia? Será que ela é útil mesmo, né? Será que ela precisa ser útil? Será que a gente tem que ter praticidade em tudo, uma aplicação prática de tudo que a gente tem, né? E aí você vai pensar sobre isso, tem aí um textinho de referência, tem aqueles links que você pode assistir à vontade, e aí nós vamos ter 4 questões bem rápidas. Então, para que serve afinal a filosofia? Você vai encontrar aqui uma resposta bem interessante. Explicar se toda reflexão é pensamento, nem todo pensamento é reflexão. Né? Eu já dei um exemplo prático. Quais são os 3 fatores fundamentais de uma reflexão filosófica? Também se passou aí na aula bem fácil. E a atual pandemia, Covid-19. E ela mudou algo na sua visão sobre a importância da filosofia e a utilidade das coisas? Isso que eu estava falando, do consumo. Será que a gente precisava de ter tantas coisas? O que é o fundamental, né? Será que isso vai mudar alguma coisa? Aí você me explica. É só responder isso, registra no caderno e depois envia uma foto para o meu e-mail. E é isso. E a gente se vê numa próxima aula aí. Qualquer dúvida é só chamar. Abraço a todos.